Muito bem, galera. Nada deu certo neste sábado, né? Algumas decisões erradas do Diniz, alguns jogadores muito abaixo de qualquer crítica, e o Fluminense teve pela frente um adversário muito forte, né? Que soube do início ao fim pressionar, atacar, finalizar. Tanto é que o Flu escapou hoje de uma goleada histórica. Se não fosse o Fábio, o placar desse jogo, nem sei. Teria sido de fato uma tragédia. Muito por mérito também do Vojvoda. E na entrevista coletiva, o Vojvoda falou sobre esse encontro de ideias, mas só que ele é um cara muito humilde e valorizou muito mais os jogadores, mas também falou sobre dominar o adversário, dominar um jogo sem necessariamente ter mais posse de bola. E eu acho isso fundamental. O Fluminense também já venceu, por exemplo, o América, assim, foi pressionado no segundo tempo, fez um jogo muito vertical, que foi o que o Fortaleza fez hoje, e teve muito êxito. Eu acho que é sempre bom e importante a gente ter a visão que outros treinadores têm do próprio Fluminense. E o técnico Fernando Diniz, nessa entrevista coletiva, ele evitou dizer que a escolha na escalação foi determinante para o resultado. E a gente vai debater um pouco sobre isso aqui neste vídeo. Deixe só o like aí, se inscreva aqui no canal, muito importante, conto muito com vocês. Fundamental essa ajuda diária. Eu vou começar com o Vojvoda falando sobre duas respostas que ele deu, falando sobre dominar, a forma como ele dominou esse jogo e também essa questão do encontro de ideias de dois treinadores que têm filosofias não necessariamente parecidas na essência, a vocação ofensiva é igual, mas na prática são jogos diferentes. E o Vojvoda falou sobre esse encontro aí com o Fernando Diniz. Bueno, acho que los que ganaron fueron los jugadores que o realmente ellos o comprenden lo que o necesita cada partida. Uno planeja o jogo, mas lo importante siempre es la ejecución de lo que necesitamos. Acho que o Chimi hizo una boa primera parte. Sabemos que estábamos jugando con un Chimi como Fluminense, que tiene buenos jugadores, cualidades, tiene un buen entrenador, tiene una idea definida, con una pose de bola interesante. Nos hicimos un juego físico también, había que igualar esa pose a partir de nuestra intensidad en la presión y atacar espacio. Nosotros somos también un Chimi que tiene vontade de finalizar, y hoy tivemos muchas finalizaciones muy claras también. Acho que tanto en la primera como en la segunda parte o Fortaleza, a pesar de no tener o control de jogo a partir de la pose de bola, muchas veces el jogo lo podemos controlar a través de las finalizaciones siendo verticales, agresivos, y en este partido también con contundencia. No sé si es un duelo de estrategias. Sabemos que Fluminense tiene una idea de juego muy definida, ¿sí? Y está yendo bien, ¿sí? Es un proceso también, ya es el segundo año de Diniz en Fluminense. Los que o definen son los jugadores. Yo sé que entrenadores planean y entrenadores transmiten qué queremos para desenvolver en determinada partida. Mas sin el corazón, sin la voluntad del jugador, o fútbol fica en los pizarras, en los cuadros tácticos. Y los cuadros tácticos es todo mucho más fácil. Lo difícil es ejecutar, ¿sí? Ahí dentro, ejecutar con temperaturas altas como hoy, ejecutar con 30, 40 mil personas, ejecutar con un adversario que no deja. Entonces, una vez gana una idea, otra, más hallo que los que ganan no son las ideas, sino son los jugadores, ¿sí? Entonces, parabenizar a mi Chimi, parabenizar también a adversario, que adversario también está haciendo un buen año. E bueno, esto continua, esto recém começa. Aí, portanto, o técnico Juan Pablo Vojvoda, que é um cara muito inteligente, sempre muito bom ver o Vojvoda falando de futebol e muito respeitoso
também, né, reforçando que o Fluminense é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, que é difícil vencer o Fluminense. E é isso, hoje ele levou a melhor. E vai acontecer. Né? O Fluminense não vai vencer todos os jogos, nem sabe disso. Uma hora ia perder. A questão é que hoje eu acho que é discutível, eu acho que tem debate a opção por poupar os titulares justamente num jogo tão difícil e não contra o Paysandu, que é um jogo mais fácil. Ah, mas o jogo é mais perto do jogo contra o River. Eu compreendo as duas ideias. Eu não vou crucificar ninguém aqui, principalmente depois do resultado, porque depois que você perde o jogo dessa maneira, aí fica tudo mais fácil, né? Assim, você criticar, você elogiar. Então, até porque antes do jogo eu falei que na minha opinião, era melhor ter poupado contra o Paysandu, mas eu compreendi a decisão de poupar diante do Fortaleza e tem pessoas capacitadas que estão lá trabalhando diariamente para isso. Né? E o Diniz, na entrevista coletiva, ele evitou falar sobre essa questão da escolha dos titulares, do time titular, do jogador X ou Y, se isso foi determinante para o resultado. Ele disse que o Fluminense cometeu muitas falhas, esteve desatento e por isso perdeu o jogo dessa maneira. Eu acho que não tem, já falei isso mais de uma vez, não tem muitas boas equipes. O Fluminense, para ter chance, tem que jogar diferente do que jogou hoje. Não pode ceder tanto contra-ataque. Tem que marcar melhor, como a gente tinha feito até então. A gente estava conseguindo bons resultados porque a gente jogou de uma maneira diferente. Não é na questão das trocas de jogadores, não foi isso que mais pesou, não. Foi que a gente hoje jogou de uma maneira com menos concentração do que devia, se dedicando menos no retorno defensivo do que queria e errando muito. Geralmente erra na questão do passe. Então, galera, eu acho que a lição que fica, e é claro que assim, o Diniz, se ele falar que escalou errado, ele vai, querendo ou não, vai acabar expondo alguns jogadores. Né? E a gente sabe, principalmente quem a gente está falando, Jalan e Pirani. Pirani, principalmente, ele vem insistindo muito nele. É um jogador que parece que ele quer empurrar a goela abaixo, fazer dar certo de qualquer jeito. E não está acontecendo. E o Alan, infelizmente, ele está numa situação física que neste momento ele não tem como jogar futebol em alto nível numa Série A da forma como ele está agora, infelizmente. Infelizmente. Ele teve uma atuação muito ruim, foi um jogador que não teve função em campo. Conseguiu fazer um gol, mas ele, assim, dentro de uma estratégia em que o Fluminense entrou com praticamente 3 centroavantes, podemos dizer assim, o John Kennedy é centroavante, ele está se movimentando muito bem fora da área. Fez um jogo muito bom, o John Kennedy, dos de linha, foi o único salvo, com o Lelê e com o Alan. E foram 2 jogadores inoperantes. E aí você entra num jogo desse tamanho, desse nível, com 2 jogadores a menos, fica muito complicado, porque infelizmente eles foram 2 jogadores a menos. É claro que tudo isso a gente tem que, eu acho que serve de lição para traçar as estratégias para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, porque tem muita coisa para acontecer ainda, está só no começo. E eu acho que esse time, o time que entrou hoje, ele não tem, dificilmente ele vai ter condições de ser competitivo diante dos principais adversários. Vai ser muito difícil, vai sofrer muito. Então, acho que vale refletir e ver qual será a melhor estratégia para os próximos jogos. Acho que é a principal reflexão que a gente tem que tirar disso. Não creio que essa derrota ela vai impactar no jogo contra o River Plate na próxima terça-feira. Sinceramente, eu não acredito. Eu acho que é outra parada, é outra coisa, é outro clima, é outra vibe. É claro que é preciso aprender com os erros. E o Ganso, inclusive, na saída de campo, ele falou sobre isso. Só na temporada tinha sofrido 10, né? Só hoje sofre 4. O que é que não funcionou na defesa de hoje? Você foi um dos jogadores que foi poupado no primeiro tempo, entrou no segundo tempo, mas ainda assim não conseguiu reverter o placar. Você citou bem. Acho que não funcionou a nossa marcação. A gente marcou muito mal hoje. Sofremos 4, mas poderíamos ter sofrido muito mais. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir para terça-feira não acontecer contra o River. O Ganso foi super sincero, né? Poderia ter sido muito mais. É isso, a verdade é essa. O time pecou muito e o resultado poderia ter sido muito pior. E eu posso dizer para vocês aqui que eu já conversei com algumas pessoas e o vestiário pegou fogo. Assim, o Diniz estava extremamente irritado, principalmente com o fato do time ter se apresentado de forma dispersa, com falta de atenção. Ele falou isso na entrevista coletiva, né? Para ele, isso foi o principal fator que causou essa derrota. Né? Muitos erros e muitos deles também por falta de atenção. Então, assim, a cobrança foi muito forte no vestiário,
porque é claro que o jogo contra o River é importante, é o mais importante, mas não dá para ficar pensando no jogo seguinte, por mais relevante que ele seja, e entrar da forma como entrou hoje, fazer o jogo que fez hoje. Então, assim, internamente, há a percepção de que, de fato, poderia ter ocorrido uma tragédia hoje, muito por conta de uma postura que não condiz com esse time, com o que ele vem apresentando nos últimos jogos. Então, assim, a cobrança foi realmente muito no padrão Diniz, né? Não surpreende, né? Aquele comportamento, aquele padrão que a gente já está acostumado, ele já, né, já reclama quando vence, imagina quando perde. Hoje, realmente, ficou pesado, porque ele não engoliu a forma como o Fluminense se apresentou neste sábado contra o Fortaleza. Mas agora, enfim, que sirva de lição, olhar para frente, porque terça-feira é como se fosse uma decisão, um grande jogo que vem aí, e o Fluminense vai ter que, obviamente, vai ter e vai, com toda certeza, jogar de maneira muito diferente. Deixe aí seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa, tamo junto e deixa o like aí também. Valeu, galera!